bem-vindos. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Estou feliz de estar aqui, nesta casa, neste lugar. Alguns de vocês vêm de longe, outros vêm mais de perto, saem no frio. E aqui você está, para ouvir a palavra de Deus, para ter comunhão com os teus irmãos. E eu peço ao Senhor que Ele fale profundamente ao teu coração nessa noite. Nós estamos lidando com alguns temas que, confesso a vocês, são muito desafiadores para mim como pastor. Nós temos em nosso coração o desejo de cuidar de vocês, da igreja. E veja bem, eu não estou falando dos meus interesses, não estou falando da minha igreja. Pois Paulo fala de Timóteo dizendo assim, ele cuida dos interesses de Jesus. Jesus se interessa pela sua igreja. Ele ama a sua igreja. E nós queremos cuidar da igreja não apenas de uma forma teórica, não apenas com palavras bonitas, mas com algo que você possa entender é real e verdadeiro para mim. Deus se importa de você com tudo que você é. E uma das coisas que nós temos a tendência de esquecer, por incrível que pareça, é que no final do dia ainda somos seres humanos. Foi isso que você ouviu domingo passado, não foi? Elias, vai dizer o grande apóstolo Tiago, Elias era super-homem, como nós. Elias era Clark Kent, né? Bruce Wayne. Não, Elias era homem como você e eu. Sujeito às mesmas paixões. Sabe quem mais era homem como você e eu? Um cara mais ou menos conhecido no Novo Testamento, o nome dele é Apóstolo Paulo. E você lê na carta aos Romanos, no capítulo 7, a luta que ele tem. Aquilo que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, que luta constante. Eu não queria ter dito isso, eu não queria ter feito isso. E o coração aperta e se constrange. E novamente começamos a ouvir essas vozes, você não serve para isso. Isso não é para você. Você não é um servo de Deus. Esse negócio de ser crente, isso não é para você. Você é um fracasso. Você é um carnal. Isso é coisa de líder, de pastor, dos outros. Não você. Você não. Fica quieto. Você tinha que ter vergonha de falar para Jesus o que você fez. Novamente. Quantas vezes você vai lá e você fala para Jesus, mas não é essa atitude de Jesus. A Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 4, lá no final, em Hebreus 4:15, aliás, eu vou ler desde o versículo 14, escuta isso aqui. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o que nós celebramos aqui foi a morte de Jesus, e depois nós celebramos a ressurreição de Jesus. Jesus volta para os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você está ouvindo isso aqui? Ele se compadece de mim e de você. Sabe por quê? Porque como nós, passou por todo tipo de tentação. E às vezes a tendência que nós temos é de pensar, mas ele era Jesus. Pergunte-se por que ele se fez homem, ele se fez carne. O imortal se tornou mortal. Ele também sabia o que era frio. Ele também sabia o que era fome. Ele sabia o que era solidão. Ele sabia o que era estar em grupo. E ele soube também o que era traição. Estão comigo? Ele sabia o que era não ter dinheiro, sendo dono de todas as coisas. E não é isso que a Bíblia diz de você e de mim? Não é isso que a Bíblia diz? Nós
não seguimos a um Senhor incapaz de ter compaixão de nós. Isso é o que Satanás quer que você creia. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, porque ou Ele é quem Ele diz que Ele é, ou nada disso aqui faz sentido. Posso ouvir um amém? Só se você tiver muita certeza. Cuidado com o seu amém. Apeguemo-nos para recebermos misericórdia. Toda vez que você ouvir no teu ouvido um sussurro lhe condenando, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você menos tem vontade, é se ajoelhar e se arrepender diante do Senhor. Mesmo se você ouvir uma voz dizendo 1000 vezes, mesmo se forem 2000, persevere, não pare. Ele te ama e Ele quer que você chegue ao final da linha, onde Ele vai te receber. Ele vai te receber. Foi Ele que te alcançou. É Ele que te ajuda ao longo do caminho. E a autora da carta aos Hebreus vai dizer, para que nós possamos encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Escuta, eu tenho o costume de ler alguns jornais japoneses que têm uma versão em inglês. A mesma coisa que está em japonês, eles traduzem em inglês. E eu me deparo com algumas notícias nos dias de hoje que falam sobre uma realidade que nós estamos vivendo também dentro da igreja. Jovens com menos de 35 anos estão vivendo momentos de muita ansiedade. A situação financeira é crítica, os meios de comunicação exploram essas coisas, essas tragédias, porque isso faz com que as pessoas se nutram, né? E esse tipo de notícia é atraente, né? As pessoas gostam dos profetas do caos. Ai, ó céus, ó terra. E a igreja, que deveria ser o núcleo, a fonte de onde emana uma palavra de esperança, de vida, uma palavra que pode transformar, se transforma num ninho onde estão comentários de: e o que vamos fazer? Mas como? Olha para como está a situação. E temos gente, nós precisamos ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de ansiedade, momentos de depressão, e nós não podemos ajudar a outros se nós temos uma carga ainda muito mais pesada do que as dos outros. Imagina que você contratasse alguém para fazer a mudança da sua casa. E a pessoa vai, que nem meu irmão, carregar uma geladeira pesada, pá. Só que ele chega com uma mochila com 50 quilos nas costas. Você vê o homem com uma mochila com 50 quilos nas costas, carregando uma geladeira. E ele diz: tá difícil, não vai dar. E você diz assim: mas não ia ser mais fácil se você tirasse a mochila? Deus quer tratar de mim. Eu, pastor Jansen, sou homem igual a vocês. E Deus quer tratar de mim, para através da minha vida, tratar você. Para que eu possa ajudar você. Deus quer cuidar de você, para que através de você, o amor de Deus possa tocar e ajudar a muitas outras pessoas. E toda esta cidade saiba que Jesus é o Senhor. Você é um canal de Deus. É a ramificação, vocês são os ramos, Jesus é a videira. Mas você precisa ser podado, você precisa estar bem, arraigado, crer nas palavras de Jesus. E nós vivemos dias de ansiedade, e isso aqui tem sido muito desafiador para mim, porque eu ouço palestrantes, psicólogos, tem pastores que partem, mas poucas pessoas se importam com estas realidades. Ao mesmo tempo, eu olho para o panorama onde nós estamos e digo assim:
Se a igreja não der uma resposta, a quem eles vão correr? Nós sabemos que a ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida, expectativa. Escuta bem, ansiedade é como temperatura. Todos que estão vivos têm temperatura. Mas depois do Covid, você aprendeu que quando o termômetro acusa 38 graus, uma luz amarela se acende. Algo talvez não esteja bem. Se a temperatura vai para 39, 39,5, 40, você começa a agir com mais urgência. É ou não é, mamães? É ou não é? Eu estou falando alguma. Você começa a agir com urgência, porque a temperatura está se elevando a níveis preocupantes. A ansiedade é da mesma forma. É normal, dentro de limites, é normal. Você vai ter uma entrevista de trabalho. Eu, esses dias, participei de uma conferência, na verdade, uma consulta global, alguns de vocês acompanharam, e em determinado momento eu estou sentado a uma mesa, eu olho o nome no crachá da pessoa à minha frente, tem uma pergunta para discutirmos, e eu reconheço o nome dele. É um dos autores dos livros que eu estudei no mestrado. O que eu vou falar na frente de um homem desse? Aí eu viro para a esquerda para tentar fugir, o diretor regional de uma das maiores agências missionárias da Europa está à esquerda, e o outro, aí eu falo assim, aí a ansiedade começa a... Mas isso é normal. Isso é normal. Não é dessa ansiedade que eu quero falar essa noite. Isso é normal. Eu quero falar de uma ansiedade excessiva, que está te levando para a profundidade, a profundeza de águas onde não tem mais luz, onde você se sente preocupado de forma exagerada, você se sente triste, você sente uma expectativa apreensiva, profunda, você não consegue controlar. E às vezes isso dura meses, e você diz assim, não muda. E você começa a pensar todo tipo de coisa. E por outro lado, você se sente culpado de estar passando por isso. E você não pede ajuda. Você não busca ajuda. Você diz, quando te perguntam, como você está? Eu estou bem. Ou como os mais espirituais gostam de dizer, em vitória, pastor. Em vitória não. Você não está bem. E às vezes nós pensamos que não estar bem é porque definitivamente você está em pecado, você tem... Não, não necessariamente. O primeiro ponto é porque você é um ser humano. Igual a Elias, que entrou numa caverna para se esconder de uma mulher, depois de ver 500 profetas de Baal assassinados, depois de ver fogo do céu cair e consumir o altar. Vocês estão entendendo? Você diria, mas como um homem desses que viu tanta glória de Deus agora está fugindo? Não quero fazer disso aqui uma análise psicológica, mas só quero dizer, Elias era homem, igualzinho a você, amém. A diferença não estava em Elias, estava no Deus de Elias. Amém? Paulo vai dizer, naquela luta da carne, o que eu quero, não faço o que eu não faço, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é a minha rocha e a minha esperança. E nós vamos falar hoje sobre maturidade e ansiedade. Às vezes, alguns sintomas que as pessoas sentem, e talvez alguns de vocês se identifiquem com isso,
Talvez você conheça alguém que se identifica com isso. A pessoa começa a sentir palpitações, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial. Ela começa a suar muito, tem dor de cabeça, alteração nos hábitos intestinais, náusea, aperto do peito, dores musculares. E você vai perguntando o que está errado comigo. Você já revisou o teu relacionamento com Deus, você já revisou tantas coisas e você acha que não tem saída. Este tipo de ansiedade, ela causa muito sofrimento aos nossos irmãos, a mim mesmo. É um sofrimento que só compreende quem passa por ele. E é por isso que muitas vezes temos dificuldade em termos empatias. O que nós lemos lá em Hebreus é que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer por nós. Por quê? Porque ele padeceu tudo. É por isso que ele tem compaixão dele, é por isso que ele consegue entender. Como que o Deus consegue entender a dor de um ser como eu? Porque ele se fez homem como eu. Às vezes nós temos dificuldade em ter empatia e amor pelos nossos irmãos. E cuidar do outro requer empatia e amor. Esse tipo de dor, de sofrimento interfere com a qualidade de vida das pessoas. Interfere no desempenho familiar. Interfere na vida social, interfere na vida profissional das pessoas. E aí a pergunta que me fazem é, puxa Jansen, mas agora você vai ter uma abordagem humanista? Não. Você tem que entender, Deus se importa com estas coisas. E a Bíblia nos fala abertamente sobre elas. E eu quero partir de uma análise bíblica, eu quero fazer uma exposição bíblica para que você entenda, não é coisa do psicólogo, não é coisa do pastor, é coisa do Deus da igreja. Vamos para 1 Pedro. Abre a tua Bíblia na primeira carta de Pedro. Pedro, que todas as vezes em que no Novo Testamento nós encontramos uma lista falando dos discípulos, dos apóstolos, ele sempre é o primeiro a ser mencionado. Pedro, identificado como um líder entre os discípulos. Cabeça dura para algumas coisas, cara sanguíneo, cara que faz e depois para pensar, e depois leva uma dura de Jesus. Agora este é um Pedro, já com 60 e tantos anos, escrevendo aos cristãos, eu ainda não dei o capítulo, deixa aberto em 1 Pedro, capítulo 1. Ele está escrevendo a cristãos que se encontram nas regiões do Império Romano, conhecida como Ásia Menor, e eles estão passando por uma grande perseguição. Essa igreja é composta por judeus e por gentios. Todo mundo na mesma situação. Eles estão exilados. Alguns foram expatriados. Eles são tratados como estrangeiros. Eles estão sendo despojados de seus bens, expulsos de suas casas. Eles estão sendo expulsos das suas terras. Eles estão sendo privados da sua liberdade. Estão sofrendo falsas acusações. Marginalizados, tratados como criminosos. Sofrendo constantes ações policiais. Perseguidos. Apenas por uma razão. Por seguir a Cristo. Por identificar-se com Cristo. E Pedro escreve essa carta para fortalecer os seus irmãos. Então, talvez o nosso contexto não seja tão ruim como esse.
É verdade que a economia não está mil maravilhas? Pode ser. Mas ainda ninguém foi expulso da sua casa. Ainda os meus filhos não foram tomados de mim. Ainda não fui preso por amor a Cristo. Ainda não fui ameaçado de morte com uma arma na minha cabeça. Mas tenho vários amigos aqui nos países do lado que já foram. O contexto é esse. E tudo por quê? Por seguir a Cristo. Puxa, seria tão fácil então simplesmente parar de seguir a Cristo. Mas chega um ponto na vida de alguém, e conversava com um casal muito lindo ontem, falava, nós não arrastamos ninguém na igreja, nós buscamos que vocês tenham convicções. Quando você tiver convicções, nem a morte vai te mover. A morte não vai parar a igreja. Não é uma lei, não são algumas diretrizes. O inferno não pode prevalecer quando a igreja tem convicções profundas. O povo caminhava, passava por um vale sombrio, mas o seu coração estava em Cristo Jesus. Eles tinham uma alegria diferente, uma alegria que as perdas, a perseguição não podia pagar. Era uma alegria diferente que o mundo não conhecia. Não é uma alegria fabricada aqui na terra. Não é uma alegria conhecida pelos homens. É uma alegria derramada desde o céu sobre nós. Difícil de explicar. Já tentou explicar? Para alguém que não entende, para alguém que não sente, para alguém que não vê, para alguém que não vive o que você vive. É tão difícil. É uma esperança eterna. É uma esperança como essa que nós celebramos agora. E essa esperança nos faz viver na terra como Jesus viveu. Porque vamos estar onde Ele está. Uma das ênfases mais importantes dessa epístola, isso é muito interessante, é a atitude, escuta bem, a atitude humilde e submissa que a igreja deve ter. Ele vai falar sobre a humildade e a atitude submissa em relação a Deus. São apenas 5 capítulos, se você quiser ler depois. Ele vai falar sobre a atitude de submissão às autoridades, dentro daquilo que é cabível e permitido por Deus. Ele vai falar de submissão num ambiente de trabalho, num ambiente familiar. Ele vai dizer os anciãos da igreja como devem liderar a igreja, não como senhores da igreja, mas por exemplo, dando exemplo, cuidando do rebanho, e ele vai dizer à igreja como ela deve submeter-se à liderança que cuida dela. É isso que Pedro está dizendo. O apóstolo Pedro, ele vai ecoar palavras do rei Salomão em Provérbios 3:34, onde ele diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deixa a tua Bíblia aberta. 1 Pedro 5. Estamos chegando ao nosso texto. A palavra de Deus nos diz também, por meio do salmista, Salmo 138, no versículo 6, que embora o Senhor esteja nas alturas, Ele olha para os humildes e de longe Ele olha para os arrogantes. Isso aqui você precisa prestar atenção. A Bíblia nunca diz que Ele olha de longe para a prostituta, para o homem deitado na rua, para o ladrão. Não diz que Ele olha de longe para o pecador. Ele diz, olha de longe ao soberbo, ao arrogante. E quem é o arrogante? Quem são os arrogantes? É aqueles que não concordam comigo são arrogantes? Aqueles que não fazem as coisas como eu acho que eles devem fazer, esses são os arrogantes? Os que são diferentes de mim?
porque com todos esses, Jesus se relacionou. Os arrogantes são aqueles que rejeitam a Cristo, a pedra viva. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. Jesus é a rocha sólida sobre a qual nós somos chamados a edificar a nossa vida. Ele vai dizer isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Mas os humildes, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, os humildes são aqueles que creem nessa pedra preciosa, que é Jesus. Os que creem. E por que os que creem são humildes, pastor? Porque ninguém pode seguir a Cristo sem negar a si mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode governar sua vida e ter Jesus como Senhor da sua vida. Pedro, nesse texto, ele vai fazer um chamado à maturidade cristã, e eu quero passar muito rapidamente por ele. Se você abrir no capítulo 2, lembra do contexto, lembra com quem Pedro está falando. Pessoas perseguidas, pessoas que estão sofrendo pelo Evangelho. Ele chama essas pessoas ao crescimento. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que eles como bebês, como crianças recém-nascidas, precisam desejar, escuta, desejar o leite espiritual puro. Você já viu um bebê chorar de fome? As mães dizem que elas conseguem identificar o choro, né? É um choro que expressa, eu quero me alimentar, eu quero alimento, eu quero esse leite, Senhor, nutre a minha alma. Ele vai dizer, desejem isso agora que vocês provaram que o Senhor é bom. No versículo 9, ele vai dizer que nós somos geração eleita, real sacerdócio, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele vai falar da nossa identidade e ele vai falar do nosso propósito. Ele vai dizer que éramos trevas, mas fomos chamados para a sua luz admirável. Para quê, Senhor? Qual é o propósito? Para anunciar a todos as virtudes do Senhor. Você é um catalisador. É um canal, é uma rama, um ramo. Você, povo de Deus. Agora a pergunta é, você crê isso? Ou somente você sabe o versículo e só isso? São duas coisas muito diferentes. Saber o versículo e crer no versículo. Versículo 11. Ele vai dizer que somos estrangeiros e peregrinos no mundo. E acho que a gente entende bem de ser estrangeiro, né? A gente entende um pouco, né? Eu nasci para ser estrangeiro. Minha esposa nasceu para ser estrangeira. Todos aqui somos. Mas olha, não importa onde a gente estiver, até a gente não estar em casa, lá, nós somos estrangeiros aqui, neste mundo. Jesus vai dizer em João 17:16 que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. E Paulo vai dizer em Filipenses 3:20 que nossa cidadania está nos céus. O meu passaporte está escrito cidadão dos céus. Somos peregrinos porque estamos indo para casa. Estamos indo para casa. Estamos indo para a casa do nosso Pai, onde Ele está nos esperando. E Ele vai dizer, bem-vindos à casa, meus filhos. Entrem no gozo do papai, no gozo do seu Senhor. E sabe o que é mais lindo ainda? Que nós estamos peregrinando juntos. Estamos fazendo essa viagem juntos. E qual é o nosso exemplo? É o Senhor Jesus. No versículo 23, ele vai dizer que Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Igualzinho a mim. Né? Amém?
Que silêncio. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Opa! Porque quando insultados, a primeira coisa que nós queremos fazer é revidar. Que Jesus, nem que Jesus aqui. Quando sofremos, fazemos ameaças, rosnamos. Vamos ver quem tem os dentes mais afiados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por seus ferimentos fomos curados. Olha as coisas que Pedro está dizendo. Vocês eram como ovelhas desgarradas, e agora vocês se converteram ao pastor, ao bispo das suas almas. Tendo dito isso, agora nós chegamos ao nosso texto bíblico, 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo inteiro estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui nós vemos essa ênfase que eu falei para vocês sobre a atitude humilde e submissa a Deus. Pedro está dizendo que os cristãos precisam humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Eles precisam confiar que no tempo certo Deus vai se manifestar e Ele vai, exatamente no dia certo, agir com a sua poderosa mão. Ele não é mentiroso. Ele segue sendo Deus. Estas são palavras de grande encorajamento para um povo passando por uma situação tão dura. São palavras que trazem convicção para aqueles que estão, como os meus irmãos lá no Brasil e lá no Peru, lutando com tanta dificuldade para submeter-se às autoridades humanas. Estão fazendo disso algo muito mais elevado do que a realidade espiritual a qual a igreja deveria estar olhando e vivendo. Ele fala para aqueles que servem ano após ano sem reconhecimento. Parece que ninguém reconhece o que você faz. E você está lá, ó. Mães tentando ser as melhores mães. Trabalhadores tentando ser os melhores trabalhadores. Cristãos tentando ser os melhores cristãos. Maridos tentando ser os melhores maridos. Mas parece que o mundo só percebe as nossas falhas e os nossos erros. O medo, ele começa a se instaurar. Medo de que talvez nós estamos desperdiçando a nossa vida, desperdiçando o tempo. O que eu estou fazendo no Japão? Aí a pessoa vai para o Peru, vai para o Brasil. O que eu estou fazendo no Peru, no Brasil? Não consegue encontrar razão de nada. Não há alegria em seu coração. E o medo vai se transformando em uma ansiedade incontrolável. Certa vez alguém me disse: como é que você pode ficar tranquilo? Você não tem nem sequer uma pensão, um seguro quando você envelhecer. Disse: aquele que me chamou, ele prometeu cuidar de mim. Mas é que você faz coisas para Deus. Eu disse: você pertence ao mesmo Deus. Mas nada do que eu pudesse dizer para ele encontrava um lugar em seu coração. Porque em sua mente, ele havia decidido crer no que se vê e não no que a palavra de Deus diz. Pedro diz que nós devemos lançar sobre Jesus, escuta essa palavra, toda a nossa ansiedade. A palavra traduzida, e novamente vocês vão me perdoar, mas
Vocês sabem que eu sou formado na área de linguística e eu gosto de passar tempo olhando para as palavras. A palavra original no grego é diferente da palavra em espanhol, é diferente da palavra em português. Essa palavra traduzida como ansiedade ou como preocupações, dependendo da sua versão, no original é uma palavra chamada merimna. O interessante dessa palavra, merimna, é que a sua raiz, merizo, significa ser atraído a uma direção diferente. A ideia de merizo é distração. Estão comigo? É quando você tem um foco e de repente algo te atrai para o outro lado. Merimna, que vem de merizo, dá uma ideia de algo que nos tira do foco. Algo que nos rouba a direção. Nos rouba não somente a paz, mas a direção. Um avião passa por turbulência, mas ele passa turbulência, porque ele não muda a rota. Senão ele não chega ao seu destino. Se você mudar a rota, você vai chegar a outro destino. A ideia é de distração. Aquilo que nos distrai do foco. Aquilo que nos distrai do que verdadeiramente importa. E que nos desvia do rumo certo. Escuta isso aqui. Jesus usa essa mesma palavra que traduz aqui por ansiedade, merimna, ele vai usar na parábola que fala do semeador, o sembrador que saiu a sembrar. Lembra? O semeador saiu para semear, ele joga a semente, parte da semente cai no caminho, entre as pedras, os pássaros comem, entre as pedras, não tem raiz profunda, e uma parte, lá em Lucas 8,14, diz que cai entre espinhos. E diz que as sementes que caíram entre os espinhos são como aqueles que ouvem o quê? Isso que você está ouvindo. Ouvem a mensagem, ouvem a palavra. Eles ouvem, mas quando eles continuam o caminho, são sufocados pelas merimnas, as preocupações, as ansiedades dessa vida, as riquezas, os prazeres desta vida. E qual é o resultado? O texto diz, e não amadurecem. Deixa essa palavra sentar no teu coração. Tem muita gente que não desenvolve maturidade, porque deixa qualquer coisa lhe tirar do rumo. Em Lucas 21:34, Jesus adverte os seus discípulos. Ele está falando sobre os últimos tempos. Lá em Lucas 21, ele vai dizer, tenham cuidado, para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade, merimna. Ansiedade da vida. Você já reparou, meu irmão, já te diste conta alguma vez? Para onde as pessoas correm para aliviar sua ansiedade? Esta aqui não é falando em relação a ninguém. São observações. Eu vejo pessoas, olha o que Jesus está falando aqui. Bebedeira. Quanta gente tenta beber para esquecer as suas frustrações, suas ansiedades, suas preocupações, seus medos. Drogas. Noites de libertinagem. Tudo isso tem começo e tem fim. E dura pouco. E não muda nada. Só piora. 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 Eles correm para os vícios. Para os relacionamentos. Eles tentam satisfazer-se dos seus amigos, mas se frustram. Logo se frustram. Porque nada pode satisfazer o coração sedento. Eles correm para o sexo, para a fama, o desejo desenfreado da carne.
Eles correm para o dinheiro. Eles pensam que o dinheiro é a resposta para seus problemas. E você percebe, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E de todas as conversas que eles têm, você só ouve zangueô, dinheiro, salário, dinheiro, conta, poupança, salário, zangueô, nicotai, tricotai, tetracotai. E eu não quero que você pense, puxa, ele está sendo duro comigo porque ele não conhece a minha realidade. Eu sei o que é trabalhar desde que eu tenho uso da razão. Não quero discutir o quão pesado o teu trabalho é. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, nada disso vai lhe trazer alívio. Você pode voltar a ganhar o que você ganhava nos anos 90. Não vai trazer alívio. Você pode ganhar na loteria, como muitos pensam. Puxa, meu sonho, eu tenho pedido para Deus me ajudar a ganhar na loteria, porque eu vou ajudar muitos missionários, vou comprar um templo novo para a igreja. Amém? A motivação pode ser a mais linda e mais certa do mundo. Nada disso vai lhe satisfazer. Tua esposa, teus filhos. Quantos pais frustrados com seus filhos? Quantos cônjuges há muitos anos na igreja, à beira da separação? Frustrados. Essas coisas podem servir como covas e cavernas temporárias. Tem gente que quer resolver os seus problemas. Escuta bem, eu não sou contra a você desfrutar alguma coisa, uma viagem. Pelo amor de Deus, claro que não. Mas não pense que fugindo delas, elas vão fugir de você. Aonde você for, elas estarão aí. Porque elas estão arraigadas no coração. E só Jesus pode te libertar disso. Mas, essas cavernas temporárias, como uma caverna onde se escondeu Elias, suja, fria, escura. Alguém aqui já entrou numa caverna alguma vez? Confortável, aconchegante. Você nem sabe se tem aranha, escorpião ali, só Jesus na causa. Nunca vai servir. Elas podem te esconder por uma semana, por um mês, por um ano, mas nunca elas vão servir como uma rocha sólida para sustentar tua vida e tua família. Salmo 55, 1 e 2, Davi escreve em tempo de angústia e ansiedade, em tempo de preocupações, ele diz, escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me, responde-me, os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado. Isso aí é o rei Davi orando. É o rei Davi passando por um momento de... E ele está orando. A Bíblia nos diz que Elias, mesmo sujeito a paixões humanas, ele orava. Ele vai dizer nos versículos 4 e 5. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor, tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. E às vezes esse é você. Às vezes este é o teu irmão. E nós não estamos sendo movidos à misericórdia. Não estamos chorando com os que choram. Abraçando os que passam por isso. Entrando nas cavernas para buscar os nossos irmãos. Mas oramos que alguém vá. Que Deus toque o coração do pastor. E o pastor está orando que Deus toque o teu coração. Tem tanta gente para chegar nesse lugar. Tem tanta gente que precisa dos cuidados de Jesus. E Jesus quer usar você. Ele quer arrancar o peso de 50 quilos dos teus ombros. Para usar você para cuidar dos outros. Parece tão distante. Ele termina no versículo 23 dizendo, eu confio em ti. Ele vai dizer, entregue suas preocupações ao Senhor. Ele o sustentará e jamais permitirá que o justo venha a cair. Não são palavras de Jansen.
uma história que vai nos exemplificar muito isso aqui. A mãe de Samuel, Ana, era uma mulher estéril. Você lê lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Ser estéril no mundo antigo era considerado uma maldição de Deus sobre uma mulher. Não era como hoje. Você era uma pessoa que Deus havia amaldiçoado. Era o entendimento que eles tinham. E essa mulher estava tão triste. 1 Samuel 1:8 nos diz que ela estava triste, diz que ela não comia, diz que ela chorava muito, que ela tinha a alma amargurada, no versículo 10. Diz que ela estava orando silenciosamente, com lágrimas, junto ao santuário. Então o sacerdote Eli olhou para ela e ela orava de tal maneira, expressando suas emoções, que ele disse para ela: até quando você vai ficar bêbada? Bebendo, não tem vergonha na cara? Ainda toma uma bronca do sacerdote. E essa mulher ela olha para o sacerdote, as lágrimas estão banhando o seu rosto. E ela lhe diz: eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, eu não bebi nada fermentado. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Eu me lembro quando o nosso ministério começou aqui. Não vou falar antes de mim, vou falar quando a gente chegou. Éramos 5 pessoas aqui. E eu me lembro de noites deitado, chorando, com a alma amargurada, pensando que eu tinha errado vir ao Japão. E eu arrastei meus filhos para cá, minha esposa, ela nunca reclamou, mesmo quando eu quis voltar para o Brasil umas 3 ou 5 vezes. E eu derramava minha alma diante do Senhor. E o texto lá em 1 Samuel 1:19 diz que o Senhor se lembrou dela. E no versículo 20 diz que ela engravidou no devido tempo e deu à luz um filho. No tempo devido. Como é que nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus? Lancem sua ansiedade sobre Ele. Como é que nós suportamos as provações? Como é que nós passamos o vale de sombra de morte? Como é que nós passamos o deserto emocional? 1 Pedro capítulo 5, vamos lá. E já vamos terminar. Versículo 8. Paulo vai dizer, primeiro, estejam alertas e vigiem. Amados, não ignorem as maquinações de Satanás. Não pises el palito. Vigia. É no dia em que nós não vigiamos que nós erramos, nós quebramos a cara. E depois vem pensamentos de, fica quieto, já deu. Estejam alertas. É para isso que nós temos líderes e anciãos na igreja. Pastores que cuidam de você. E dizem assim, não vá por aí. Não faça isso. Não é o caminho. Esteja alerta. Não tome essa atitude. Nós não queremos controlar ninguém. Queremos ver vocês sãos, crescendo, abençoados. A segunda coisa que Pedro vai dizer no versículo 9. Resista. Mas como? Com a força de vontade? Não. Resista permanecendo firme na fé. Pastor, você fica pregando a palavra, a doutrina. A fé é a nossa resposta à palavra de Deus. Fé no que você acha e o que eu acho, ou o que eu sinto. Fé vem
pelo ouvir da mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Jesus. Romanos 10:17. Ou você crê, mas você não meio que crê, ou crê ou não. Se nós cremos, então vamos obedecer. Não pelo que vemos, não pelo que sentimos, não pelo que diz a mídia, não pelo que dizem as pessoas no trabalho, pelo que cremos. 2 Coríntios 5:7. Não vivemos pelo que se vê, mas pelo que se crê. Paulo vai dizer a Timóteo: lembra-te das coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção. Porque a pergunta no final do dia é: qual é a sua convicção? As ansiedades dessa vida querem roubar a trajetória, o rumo. E nós não somos alienados. Você não tem uma liderança, um pastor alienado à sua dor. Ela é verdadeira. É por isso que nós estudamos a palavra, estudamos psicologia, estudamos psicopedagogia, trabalhamos, queremos o melhor para vocês. Mas no final, o que conta não é o que você ouve, é o que você crê. Lá fora, onde não está o pastor, onde não estão os líderes, onde talvez somente tenha escuridão, talvez você seja a única luz brilhando nesse lugar. Quais são as tuas convicções? Três, isso aqui é muito importante. No final do versículo 9, lembra-te disto. Você não está sozinho no seu sofrimento. Pedro diz: irmãos, vocês sabem que tem em todo o mundo irmãos que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Para Elias, Deus disse a Elias: tem mais 7.000, tá? Não é só você. Então, Satanás sabe que sozinho, você e eu somos mais vulneráveis. Somos mais vulneráveis. É mais fácil pegar você sozinho aqui, ó. Deixa ele tentar pegar todo mundo junto com você, né? Você não está sozinho. Escuta, meu irmão. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a palavra de Deus em você para lhe guiar. Você tem pastores e você tem irmãos e irmãs que te amam e peregrinam junto com você. Cometemos erros, alguns são mais difíceis, alguns não são tão engraçados, alguns gostam mais de café, alguns torcem para o Corinthians. Alguns falam bem Nihongo, outros nem português direito ou espanhol. Alguns são mais altos, mais baixos, têm mais dinheiro, têm menos. Mas somos uma só nação, santa, real, sacerdócio, linhagem escolhida, povo eleito de Deus, um povo. Descendentes, não descendentes, brasileiros, hispanos, somos um. Lide com isso. Não se envergonhe, peça ajuda, abre o jogo, corre para alguém mais maduro do que você. Isso é importante. Não corra buscando ajuda em alguém menos maduro que você, que vai assim, deixou o quê? Às vezes a palavra de Deus vai lhe confrontar um pouquinho, às vezes um montão. Mas ela é como medicina para a alma. Busque os pastores, busque os líderes, busque os anciãos, busque alguém. Não se esconda, busque ajuda. E outra coisa,
Eu quero terminar dizendo isso aqui. E eu fiz basicamente um passeio por toda a carta de Pedro, tá? Mas eu quero terminar dizendo isso aqui, porque eu comecei o sermão dizendo que nós muitas vezes descuidamos a nossa humanidade, né? Ainda somos seres humanos, tá? Só que o espírito que estava morto agora está vivo. E estamos conectados a Deus. Então, deixe-me lhe dar um conselho. Vocês estão me ouvindo, igreja? Que tal buscar um pouquinho de tempo para a tua família? Busca um tempo de lazer. Eu passo muito tempo ajudando meu filho a fazer as lições de casa. E um dia eu sentei para jogar um videogame com ele. Aquela criança botou um sorriso de uma semana no rosto. Fez a lição, chegou ontem e falou: pai, eu terminei a minha lição. Eu vou fazer mais. E depois você brinca comigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero tempo com você, papai. Entendeu? Eu pago por esse tempo, mas eu quero tempo. Que tal uma tarde no parque com as crianças? Que tal uma ida ao onsen? Quem topa? Que tal namorar a tua esposa? Uma janta romântica? Que tal parar para um dia pegar o carro 1 hora daqui e caminhar um pouquinho sobre a areia? Desfrutar o pôr do sol com teu cônjuge, com os teus irmãos? Que tal tomar um café? Ou alguma coisa que você goste? Deus te ama e quer cuidar de você. Lance suas ansiedades sobre Ele. Ana fez isso. Eu fiz isso. E hoje vocês estão sentados aqui. Não por mim. Mas alguém chorou. Alguém passou dias muito difíceis. Quem sabe o que você está passando hoje seja a maneira de Deus forjar em você alguém capaz de amar e cuidar de outras pessoas. Você não está sozinho. Inclina teu rosto. Se Deus colocar em teu coração, colocar a mão sobre o ombro do teu irmão, você faça isso e nós vamos orar nesse momento. Se tu queres poner la mano en el hombro de tu hermano, hazlo. Você vai orar por essa pessoa neste momento. Pode orar. Pode orar. Abençoa estas famílias, Deus. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa, Senhor. Derrama do teu amor. Rebaixa. Abençoa, Senhor, esta família, Pai. Que a paz de Cristo reine, Senhor. Que a paz de Cristo reine. Eu profetizo um novo tempo, novos dias, um novo amanhecer sobre a tua vida. Eu profetizo restauração sobre a tua casa. Um novo tempo, um novo amanhecer, nova esperança. Eu declaro a cura sobre a tua vida. Oh Senhor, fortalece a tua igreja, Deus. Fortalece e capacita aqueles que o Senhor chamou, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo
aqueles que o Senhor tem chamado. O Senhor Deus tem um amor tão grande por você. Deus tem um amor tão maravilhoso. Ele não quer que a tua vida seja como um barco afundado no oceano. Pastor, mas o sofrimento faz parte. Faz parte. Mas o sofrimento não é o destino. Não haverá. Um dia não haverá mais. Enquanto nós passamos por essa vida, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado. Essa pessoa precisa de você. Olhe bem o rosto. Seja teu cônjuge, o teu irmão, alguém que... Essa pessoa precisa de uma palavra, de uma oração, de uma piada, que não seja tão ruim, de um café. Amém? Nós queremos ajudar vocês ao longo dessa caminhada, porque nós cremos que vocês vão fazer parte do avivamento nessa nação. Que Deus abençoe a tua vida e nós vamos glorificar o nome do Senhor.